Oi, pessoal, estamos aqui para a parte 2 do vídeo Como organizar uma viagem internacional, uma viagem top aí, que realmente seja investimento e não custo, como a gente falou na parte 1 desse vídeo. Eu que voltei faz uns 15 dias mais ou menos dessa viagem aí de China, Catar e Itália. E o nosso foco desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre a China, né? E nesse vídeo especificamente, quero trazer um pouquinho dos relatos de como foi visitar vários fornecedores, a diferença e o porquê da importância de ir para lá e visitar, inclusive para negociar prazo de pagamento, e também sobre os custos de uma viagem. Quanto de fato a gente tem que desembolsar aí para fazer uma viagem internacional. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aí que nesse vídeo nós vamos estar falando sobre isso. Bom, gente, muitas pessoas nos fazem um questionamento principal que é: vale a pena um investimento de ir para a China? E eu sei que é uma pergunta aí que muitas pessoas fazem porque, querendo ou não, é um valor considerável, né? Ir para o outro lado do mundo, né? Então, por isso que essa viagem tem que ser um investimento, ela tem que se pagar, você tem que ir com um objetivo muito bem traçado, fazer todo o tema de casa, a preparação para realmente essa viagem ser especial. Então, se você não assistiu esse vídeo parte 1, recomendo que você assista, porque lá a gente faz toda essa questão, traz para vocês toda a questão de como organizar essa viagem. Então, vamos falando um pouquinho, então, de tudo que eu fiz nesses 15 dias, onde eu fiquei na China especificamente, onde eu visitei diversos fornecedores, fui com um cliente específico, porque nós tínhamos um objetivo traçado de conseguir prazo de pagamento com um fornecedor específico, mas voltamos aí com novidades positivas, isso que é o importante. E a estratégia acabou mudando um pouquinho no decorrer da viagem, mas o objetivo traçado é fundamental, porque sem isso você fica perdido e volta sem saber se de fato a viagem foi um custo ou foi um investimento. Bom, gente, os chineses, os asiáticos, eu diria, eles dominam a arte de receber bem. Então, todos os fornecedores praticamente nos presentearam com chás, com flores. Eu ganhei um brinco, eu ganhei um lenço, eu ganhei um leque, eu ganhei muitas coisas diferentes. E eles não precisavam de forma alguma dar algo material, porque eles já dominam a arte de receber bem. E quando eu digo receber bem fazer questão de te buscar no aeroporto, fazer questão de te buscar no hotel para visitar a fábrica deles, fazem questão de ir almoçar, lhe convidar para almoçar ou para jantar. Isso é muito legal, a gente realmente se sente acolhido por eles. Isso é muito legal. Então, esse é um primeiro ponto aí que eu quero passar para vocês, que se por um acaso você tem um certo receio de ir até lá, em função da língua, do idioma, de tudo isso, saiba que eles realmente se esforçam muito para nos receber muito bem. O primeiro dia de viagem, então, a gente já teve aquela visita àquele fornecedor onde a gente tinha o objetivo traçado, que era conseguir um prazo de pagamento com o fornecedor. E nós conseguimos já de cara um prazo de 6 meses para pagamento da mercadoria. Este fornecedor é um fornecedor que a gente já importava, tivemos 4 importações anteriores, né? Em 4 anos, o cliente faz uma grande importação por ano. E a gente conseguiu o objetivo de já conseguir um prazo, sair dessa reunião com um prazo de pagamento de 6 meses. Então, o objetivo que foi traçado lá no vídeo 1 que eu passei para vocês, de conseguir esse prazo, já foi concluído no dia 1 da viagem. Isso é muito legal. Então, a gente já conseguiu passar do objetivo, então a gente já estava muito mais tranquilos, né, em relação a isso. Aqui eu divido com vocês algumas fotos também de fábricas com quem eu visitei. Veja que eles fizeram uma apresentação e traduziram para o português. Olha que cuidado, olha que bacana isso, né? O meu cliente que foi junto comigo não falava inglês. E eu vou traduzindo toda a reunião, todo o momento, mas só o fato do fornecedor se preocupar em fazer essas traduções reforça o que eu já falei sobre a questão do domínio deles de receber bem, que eu acho isso sensacional. Tinha um letreiro quando eu cheguei também: bem-vindo, Viviane, na Esfera Negócios Internacionais, é um prazer lhe receber. Então isso é muito legal, a gente fica muito animado em estar lá com eles, né?
Este fornecedor específico é um fornecedor que eu já conheço há muitos anos, já visitei ele 4, 5 vezes na China, e ele virou um amigo mesmo, ele é super divertido, até a gente trocou, ele gosta de beber, e era 3 horas da tarde, ele já tinha abriu uma cerveja ali só para nos fazer sentirmos bem, mostrar que somos acolhidos, porque ele realmente acha que o brasileiro tem muito essa fama, né, de beber bastante, e já levamos alguns clientes que adoraram essa dinâmica aí. Obviamente que a gente sabe que é algo fora da curva, não é algo, eles não bebem todos os dias, né, e principalmente não no trabalho, mas é legal para mostrar como eles também querem te fazer se sentir à vontade, querem que você aproveite a viagem, né? Então, aí um relato aí que divido com vocês que eu achei sensacional. Nos demais dias, a gente visitou diversos fornecedores. E por que é importante, por mais que a gente tinha um objetivo traçado, a gente tinha outros fornecedores para visitar. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está acompanhando, principalmente um cliente que entende de produção, sabe da fabricação dos produtos, ele consegue verificar alguns itens específicos, ele consegue verificar alguma questão de produção que ele pode melhorar a fabricação, a produção dele aqui no Brasil, ou de repente consegue ver alguma demanda específica que na verdade a gente não está verificando. Então é bacana isso, visitar vários fornecedores e entender a realidade de cada um, né? E as empresas, gente, são as mais diversas que possa imaginar. Existem empresas como essas aí, que são padrão 2010, eu vou dizer assim, onde a desorganização total é realmente inacreditável. E quando a gente divulgou, inclusive nas nossas redes sociais, sobre esses vídeos, algumas pessoas nos questionaram, nossa, mas eles deixam vocês filmarem a fábrica? E eles deixam porque a realidade, na verdade, é essa. Eles não estão achando que isso é fora da curva. Lembre-se que eles não têm Google, eles não têm muito padrão de qualidade em relação à organização. Então, para eles, o produto tem que ser feito, ponto. Mas assim como tem empresas que não são tão organizadas, tem empresas extremamente organizadas que atendem grandes marcas. Como é o caso dessas fotos, desses vídeos aí de empresas que atendiam L'Oréal, grupo P&G, realmente a Pfizer. Então é realmente empresas que é um outro potencial, um outro calibre, e então tem empresas de A a Z. E se eu contar para vocês que o catálogo dessa empresa que acabou de mostrar e dessa empresa anterior, que realmente era bem caótico, vamos dizer assim, o catálogo era muito similar. Essa empresa aqui, padrão 2010, que eu chamei assim, e a empresa nova, essa que atendia empresas top, tinha um catálogo muito, muito, muito similar. Por quê? Porque é muito fácil fazer um catálogo bonito. É muito fácil fazer um site bonito. Então, cuidado para não se deixar levar nisso, né? Em achar que somente um site ou somente um catálogo bonito vai dizer se a empresa é grande ou não é. Então, isso é importante você entender. Porque as empresas, gente, elas têm que fazer a fabricação e elas têm que deixar o produto com qualidade. Esse é o principal ponto. É isso que a gente espera, né? Então, é importante a gente chegar lá, visitar diversas empresas para conseguir sair de uma visita, né, de uma viagem, distinguindo bem certo quem é a empresa que conseguiria nos ajudar melhor e a empresa que realmente não iria nos atender em um padrão de qualidade. Vejo que é chocante para nós a questão de algumas questões de ambiente de trabalho. Você viu ali um senhor de uma certa idade, nem cadeira estava, ele ficava focado no chão. E detalhe, ele preferia, eu questionei isso, pedi para ela traduzir para ele, né, que obviamente ele não falava inglês, e ele disse, não, eu prefiro ficar assim do que ficar sentado num banco. Então, às vezes, a gente já vem com uma cultura de, olha só, trabalho escravo e tudo isso, e na verdade, às vezes é uma decisão deles, né? Então, a gente tem que respeitar um pouquinho essa questão de cultura também, que pode ser diferente do nosso. O quarto dia da viagem era algo bem importante. Importante porque a gente ia visitar, se você não viu o vídeo 1,
peço que volte lá e veja o vídeo 1, onde eu mostro toda a preparação de os fornecedores que nós vamos visitar e toda a classificação que nós temos na questão de valores e produtos. Então, nesse dia aqui, nós íamos visitar uma empresa onde tinha uma redução considerável no valor da mercadoria. A mesma cotação do fornecedor que a gente já importava e esse novo fornecedor dava uma diferença de 73 mil dólares. Nós estamos falando de quase 400 mil reais, só fazendo uma conversão simples, básica de valor mercadoria vezes o dólar. Então, por isso, era muito importante a gente ir lá e verificar com os nossos olhos julgadores, vou te chamar assim, entender a qualidade desse produto, porque realmente seria um valor considerável, né? Uma redução de quase 400 mil reais só em mercadoria. Então, a gente foi lá e viu que realmente a empresa era uma empresa confiável. O que a gente fez? Eu cheguei no hotel, eu fiz uma ideia, assim, mais ou menos, se eu pegar o valor da mercadoria vezes 6,5, vai dar mais ou menos o valor que vai ter o custo de transporte, impostos, despesas, tudo. Então, o valor da mercadoria vezes 6,5, eu sabia que era mais ou menos o custo para uma importação. Gente, esse tipo de conta a gente não faz. Essa realidade, ela pode servir para agora, como daqui uma semana, daqui um mês, o frete aumenta, mas isso não é real. E outra, determinados ramos, essa taxa de conversão, vou chamar assim, seria completamente diferente. A quantidade interfere, tudo isso interfere. Eu estava no hotel, indo para esse fornecedor, e eu precisava mais ou menos ter uma ideia. Então, por isso que eu parei rapidinho para fazer isso. Mas estimativa de custo, como vocês sabem, eu bato muito nessa tecla, tem que ser feita de uma forma muito responsável, verificando todos os pontos para realmente não dar erro, tá? Mas nesse caso, numa viagem, eu fiz essa conta só para ter isso mais ou menos na cabeça, né? Então, o que eu consegui identificar antes de ir para a reunião? Que se eu fizesse, se realmente esse fornecedor fosse bom, tivesse uma empresa realmente estruturada, com boa qualidade, aquela redução de quase 400 mil reais em valor da mercadoria, nós estamos falando de uma redução, inclusive maior, quase que chegando a 500 mil reais por semestre, ou seja, era 1 milhão praticamente que o cliente iria reduzir trocando de fornecedor. Mas a gente podia chegar lá e realmente a empresa ser ruim, não ter uma boa qualidade e a gente ia se frustrar. Mas nós fizemos o tema de casa para entender a importância dessa reunião e como a gente tinha que realmente, de fato, prestar atenção nas pequenas questões de qualidade, né? Então, nós fomos lá e realmente a empresa, ela não tinha o padrão 2010 e também ela não era, vamos dizer, uma empresa top, mas era uma empresa onde a gente viu que a qualidade, sim, se encaixava naquilo que a gente buscava. Então, nós fomos para a sala de negociações, no showroom deles, né? Onde a gente ficou lá 2 horas conversando, negociando. Eles também tinham uma apresentação que eles traduziram em português, o que eu achei sensacional. Eu gosto muito e eu falo isso para eles, né? Como é bacana a gente ver essa interação, como é legal quando eles realmente fazem o dever de casa para nos impressionar, e eles nos impressionam mesmo. Então, com tudo isso, a gente descobriu que sim, a empresa era muito boa e a gente saiu de lá com o negócio fechado, gente. Nós tivemos 6 meses também de prazo de pagamento com um fornecedor que a gente nunca tinha importado e a gente viu que a qualidade era boa. Ou seja, nós estamos falando de uma redução de quase 1 milhão para esse cliente. Olha que legal. Entende a importância que tem irmos bem preparados, fazer esse tema de casa, de estar preparado e quando chega no hotel, fazer algumas contas para realmente ter certeza que o negócio é bom, né? E vamos chegar à parte que eu sei que muitos estão esperando, que é referente aos custos da viagem, né? Nós somos em 3 pessoas, ficamos 13 dias efetivamente lá na China, né? Porque nós temos os outros dias entre deslocamentos e tudo mais, que totalizaram os 15 dias. E nós gastamos mais ou menos em passagem 56 mil reais, hotel em torno de 18 mil reais e quase 8 mil reais de alimentação. Foi um investimento de quase 100 mil reais
da empresa, desse nosso cliente, né? Sem contar o custo do visto chinês, que hoje é necessário ir para São Paulo, o pessoal do Sul precisa ir para São Paulo. Mas então nós estamos falando de em torno de um custo de quase 30 mil reais por pessoa para ir para a China hoje, né? Essa viagem aconteceu em junho de 2023. Então, é um valor considerável? É, mas uma redução de 1 milhão por ano. Me diz, pagou essa viagem ou não? Pensando nisso. Então, é isso que é o grande ponto. Essa viagem se pagou? Sim ou com certeza, gente? É isso que eu queria trazer para vocês, a importância de fazer o tema de casa, de entender que uma viagem muito bem estruturada, objetivo traçado, com realmente um foco de fazer tudo acontecer direitinho, esse valor vai ser um investimento e a viagem vai se pagar. E é esse o meu recado aqui para vocês, que eu quis trocar para vocês e trazer essa experiência dos últimos 15 dias que eu passei na China e mostrar como sim é vantajoso irmos para lá negociar face to face com o fornecedor e conseguir grandes prazos aí e grandes oportunidades. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber como ir para a China, quer uma assessoria em relação a isso, por favor, entre em contato conosco. Não deixe de deixar um comentário aqui que eu quero saber o que você achou desse vídeo, parte 1 e parte 2. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo falando de importação ou de exportação, como um comércio exterior como um todo. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.